Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Levítico, capítulo 12. Levítico, capítulo 12. É o capítulo mais curto, não é, do livro de Levítico, certamente. E nós vamos tratar desse capítulo hoje, do início ao fim. Capítulo 12 diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho, ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração mais uma vez. Te damos graças, Senhor, por tua palavra e rogamos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Glorifique o teu Filho, revelando-nos o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O nascimento de uma criança é um momento de muita alegria para uma família. Algumas famílias, elas anseiam o dia em que a esposa poderá ter um filho. Ana orou incessantemente por isso. Chorou aos pés do Senhor por isso. Quando você vê na nossa cultura o nascimento de uma criança, é um momento de celebração. Os pais, não é, enviam convites para que aqueles que cheguem para visitá-la, possam chegar na casa, não é, ou no hospital, e lá recebem um presentinho, vão se congratular juntamente com a família, com o casal. Mas nós perdemos de vista o que é o nascimento de uma criança. E esse texto, ele nos chama a atenção para um princípio que nós nos esquecemos facilmente. Por exemplo, as palavras de Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. O princípio de que quando nasce uma criança, não é, nasce aquele que é da descendência de Adão, que é da natureza caída, que é carne e que nesse mundo precisa de redenção. E não ter esse olhar e não ter essa perspectiva sobre a criança, não é, faz com que os pais tratem a criança como uma joia, um bebelô, e que essa criança não se imagina que os seus atos pecaminosos revelam exatamente a natureza do seu coração. O desejo, que já desde a mais tenra idade se revela impuro,
da criança. Nós somos chamados aqui a pensar numa outra perspectiva. É importante notar que a ordem para ter filhos é uma ordem divina. Segundo, é dito que eu vou abençoar vocês com seus filhos. Primeira vez que a palavra bênção surge em toda a revelação bíblica, ela surge quando Deus diz que vai fazer com que a mulher e o homem produzam filhos, gerem filhos. E eu te abençoarei, e te multiplicarei, e te farei fecundo, diz o texto sagrado. Entretanto, com a entrada do pecado na história da humanidade, aquele homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, agora também, na sua essência, é imagem e semelhança de Adão, pós-queda. Isso é interessante notar, volte comigo, por favor, na Escritura Sagrada, lá em Gênesis, no capítulo 5, quando nasce, os filhos de Adão começam a nascer. Verso 1 em diante diz, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Perceba que aqui é um ponto importante, ele foi feito à semelhança de Deus. O que é ser feito à imagem de Deus? Foi feito em santidade, foi feito em pleno conhecimento, foi feito em justiça. Assim o homem foi feito. Como diz as Escrituras Sagradas, lá em Efésios 4, 22, Colossenses 3, 10, quando fala da restauração da imagem de Cristo, de Deus em nós, por meio da redenção, é essa linguagem que é utilizada. Pleno conhecimento, justiça, santidade, é essa imagem de Deus implantada no homem. Entretanto, no verso 2 em diante, diz assim, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora, nós temos a imagem de Deus em nós, corrompida pelo pecado, mas nós temos a natureza de Adão. Nós somos criados à imagem de Adão. O nosso coração, ele nasce inclinado para o mal. Nunca em nenhum lugar na Escritura você vai encontrar Deus ordenando os pais aos filhos, dizendo, ensine o seu filho a fazer o mal. Não, ele diz, deixe de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Ensinar, se não for instruído, o coração da criança naturalmente irá para o mal. O coração da criança naturalmente será inclinado para o pecado. Por isso Deus colocou pais para instruírem os seus filhos. Essa narrativa, no capítulo 12 de Levítico, ela então nos diz acerca que gerar um filho precisa de purificação de pecado. Importante notar, e aí nós vamos voltar ao texto, por favor, né? É importante entender que nesse contexto, o Senhor Jesus nos ensina que a impureza da mãe precisa ser restaurada, purificada. No verso de 1 a 5, especificamente, você vai encontrar essa expressão. Diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber um menino, será imunda 7 dias. Perceba que a imundícia aqui, ela é proporcional. Há um aspecto, e nós vamos tratar isso que no decorrer, a mulher, se nasce uma menina, a purificação ela demora mais do que do menino. Nós vamos ver a razão disso no decorrer do texto. Entretanto, independentemente do que seja o tempo da purificação, o sacrifício para ambos é o mesmo. Veja, no verso 6 diz, cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, independentemente, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto
e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. Se for menino ou menina, independentemente, a purificação se fará por meio de sacrifício. Os dois precisam do mesmo sacrifício, tanto de um menino quanto de uma menina. O que o texto então nos ensina, irmãos, é que a impureza, ela é da mulher. A mulher se torna impura. Daí a razão pela qual, veja que a criança, no caso o menino, ele passa 7 dias, daí a razão pela qual somente no 8º dia ela pode levar a circuncisão, porque termina o período da impureza. Daí a razão porque no 8º dia a criança, o homem é circuncidado, porque 7 dias precisa ser purificado. Nesse processo, veja, e aqui é importante nós agora fazermos essa distinção importante entre por que a diferença entre um menino e uma menina. Vamos começar primeiramente pelo menino, especificamente, que vai do verso 2 até o verso 4. Veja, ela diz, se uma mulher lhe conceber, ou uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Perceba, 7 dias. Veja, nós temos que enfatizar aqui que a mãe, ela não é impura por causa que dar à luz é um ato pecaminoso. Não é esse o ponto. Segundo, ela não é impura porque ter relações com seu marido a torna impura. Porque esse é um problema que você vai encontrar também nos argumentos. Porque vão tratar como a intimidade sexual de um casal como impureza. Veja, não é impuro nem a intimidade do casal, nem é impuro gerar filhos, porque é uma bênção gerar filhos. O que está sendo tratado aqui, não é? O que torna impura é o fluxo do seu sangue. O que a torna impura aqui é o fluxo do seu sangue, que está disposto no verso 7. Por favor, do mesmo capítulo 12. Veja lá o que diz o texto. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação. E ela será purificada do quê? Do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Independentemente do sexo, aqui, o problema dela é o fluxo do seu sangue. Ora, você tem pediatra na igreja, você tem pessoas que já tiveram filhos, você sabe muito bem isso. Não é? Então, a primeira semana, o sangue que desce é muito vivo. Depois ele vai ficando pálido. Ela continua os 7 primeiros dias que o sangue está muito vermelho, não é? Então ela é impura. Depois que passa essa fase que o sangue agora, que a cor se torna mais pálida daquilo que desce do seu organismo, ela é impura ainda, mas ela já não é como era no início. Ela pode voltar, e tanto é que ela vai circuncidar o seu filho ao 8º dia, na presença do Senhor. Mas ela continua ainda impura por um outro período de tempo. Veja, por favor, volte comigo no texto, quando diz assim, não é? No verso 4. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se o seu sangue. Primeiro, 7 dias a purificar-se o seu sangue, que é o período posterior ao momento em que ela teve a criança. Os primeiros 7 dias o sangue é mais vermelho, depois o sangue é mais pálido, consequentemente ela já não é, ela precisa de purificação, mas não como antes nos primeiros 7 dias. Daí a razão por que 7 dias são cruciais aqui no texto. Daí a razão pela qual o conceito de que a impureza dela está no fluxo do sangue, como é dito aqui. Durante os primeiros dias, período pós-natal, podemos dizer assim, essa vai aumentando, depois ele vai perdendo a sua cor, como nós bem sabemos à luz da Escritura Sagrada, como vai falar, por exemplo, no capítulo 15 de Levítico. Ele vai tratar disso com mais detalhe no capítulo 15, que nós vamos chegar lá e tratar isso
a partir do verso 19 até o verso 24. Veja, por favor, Levítico 15, verso 19 e 24. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Veja, aqui o foco que ele está estabelecendo é que os 7 dias da menstruação funcionam para os 7 dias quando ela tem a luz ao filho. Porque o sangue, a quantidade de sangue parece que é muito próxima. Perceba que tanto o período da menstruação quanto o período do parto, pós-parto, é o mesmo, 7 dias. O fluxo, então, é estabelecido como um problema que o Senhor está colocando aqui para que ela se torne imunda e precisa ser purificada. Ora, é importante nós entendermos, irmãos, que nesse sangue, esse sangue ele contamina. O sangue, veja que o jogo da palavra sangue é importante. O sangue do cordeiro vai purificá-la. O sangue dela a contamina. Um comentarista chamado Gordon Vernon, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, perceba que no capítulo 11 ele trata acerca da impureza dos animais, a externa. E agora no capítulo 12 ele trata da impureza. Ele fala que a contaminação não é apenas aquilo que procede de fora, mas aquilo também que procede de dentro. Esse é o princípio que estabelece o texto. Mas ainda ele vai adiante e afirma, ora, também, por que os animais são colocados primeiro que os homens? Porque aqui é a mesma ordem da criação. Os animais foram criados, depois o homem. É a mesma ordem da criação que está sendo estabelecida no texto sagrado. Diante disso, não é? O 4 do capítulo 12, ele diz assim, ela ficará 33 dias a purificar-se o seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, qual é o problema exatamente aqui? O problema é que tudo é questão da adoração. Veja, irmãos, o foco aqui ela não pode entrar na presença de Deus. Ela não pode chegar no santuário. Quem impuro pode entrar na presença de Deus. Então, imagine que essas imagens, esses aspectos físicos estabelecidos no texto, eles são apenas imagens importantes no período para estabelecer uma verdade muito mais profunda. Nós não podemos nos achegar a Deus impuros. Daí você vê a descrição, por exemplo, de João em Apocalipse, no capítulo 21, quando ele encerra o capítulo dizendo que aqueles que vão entrar no reino de Deus, isto é, vão habitar nos céus, aqueles onde não há impureza, ele diz. Não há impureza, porque nenhum impuro poderá se achegar diante do Senhor. Nenhum impuro poderá chegar diante do Senhor. Isso é o foco do texto, tá certo? Não pense os irmãos que aqui está sendo estabelecido regras simplesmente para que nós possamos nos conduzir ainda hoje nessas leis. Nós vamos ver isso no decorrer da exposição. Agora, durante todo o ritual de purificação, não é? Ela diz o texto que ela não poderia tocar em nada sagrado, nem chegar no santuário. Nada que fosse sagrado podia ser tocado por ela. Isso porque ela era impura. A impureza não deve ser pensada de forma clara em termos de tabu cultural. Não é esse ponto aqui. Mas em termos de adoração a Deus. O que está sendo estabelecido aqui não é para criarmos tabus na nossa sociedade para esse tipo de coisa. Um princípio que nos ajuda a entender acerca do culto ao Senhor. Estar ou viver num estado de impureza significa que uma pessoa não pode entrar no tabernáculo de Deus para adorá-lo. Viver em impureza não impede você de chegar na presença de Deus. Todas essas leis que diz respeito à purificação, como está descrita no capítulo 15 de Levítico, tratam exatamente do mesmo tema. São aspectos visuais que nos ajudam a entender verdades muito mais profundas. Existe um ditado na nossa língua que diz assim, o tempo cura. De uma certa forma aqui diz também o tempo até o dia da purificação ter se cumprido. 7 dias, 33 dias, terminou. Ela está purificada.
o tempo passa e ela é purificada. Nós não precisamos aqui imaginar que esse é um princípio que diz, olha, o pecado, o tempo cura as feridas, ou o tempo cura a relação pelo pecado. Não, isso não funciona. O tempo não tira a impureza do coração. O tempo não tira a impureza da alma. O tempo não tira a impureza do pensamento. Se não for por meio do sacrifício do Cordeiro que derrama o seu sangue e nos purifica a consciência e a alma de todo pecado. Se não for assim, nem um tempo, nada poderá impedir que possamos viver impuros continuamente. Nós estamos aqui diante de um princípio bíblico de impureza que é incompatível com a santidade de Deus. Deus é santo, Ele é puro de olhos e nenhuma coisa impura pode chegar diante dele. Nada impuro pode chegar diante dele. Crianças, todos nós, quando nascemos em pecado e temos a impureza no nosso coração. E você sabe por quê e como é que eu posso chegar diante de Deus? Se o Senhor me purificar de todo pecado. Se o Senhor não me purificar de todo pecado, eu não posso chegar diante dele sem que aconteça comigo aquilo que aconteceu comigo. Essa é a forma que o Senhor nos ajuda a entender. A razão pela qual isso vai ocorrer é manifestado diretamente por causa do pecado que nos impede de chegar ao Senhor. A passagem em Levíticos, irmãos, ela não apenas nos lembra do pacto de Deus com Abraão, mas nos traz lá para o início, que é a vitória da semente. A palavra traduzida, não é, no verso 2, quando diz assim: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como no dia da sua menstruação será imunda. Essa palavra conceber, não é, que ela é literalmente a palavra que dá a raiz, a mesma raiz da palavra semente. Não é? Perceba, a semente aqui, ela volta lá para o princípio. Nascerá da mulher, isto é, virá uma semente da mulher que vai esmagar a cabeça daquele que introduziu a impureza no santuário de Deus. Nascerá da mulher a esmagar a cabeça da serpente que introduziu a impureza no santuário de Deus. Interessante. A própria palavra de Deus usa essa expressão lá no Salmo 123, 128, quando fala acerca do fruto do seu ventre. E a mulher sendo descrita como uma videira frutífera, não é? Revela exatamente esse princípio. A mulher, ela vai produzir filhos. Há uma promessa, mesmo com todo esse conceito em Israel, da impureza do parto, do processo da gestação, ou melhor, desculpa, não do processo, mas do ato em que a mulher vai ter o seu filho, no momento em que ela tem o seu filho, o fluxo do sangue, a impureza estabelecida ali. Nunca isso tirou de Israel o desejo das mulheres de serem mães. Porque a promessa do Redentor vinha da verdade de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Da mesma forma, o Senhor faz a distinção aqui agora. Tanto para a mulher, tanto a criança, tanto do sexo masculino, do sexo feminino. Eles precisam da mesma purificação, mas o tempo é diferente para eles. E por que o tempo é diferente para eles? Agora vem a segunda parte, não é? A segunda parte do texto, por favor, verso 5. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Veja, do menino 1 semana e a circuncisão.
da menina 2 semanas. Não 33, mas 66 dias para sua purificação. Por que a diferença entre um e outro? Olha, os comentaristas são os mais diversos que você possa imaginar, não é? A natureza da mulher é mais propícia à queda. Outros vão dizer porque isso remete, foi a mulher que conduziu o homem ao pecado no Éden, por isso ela precisa de mais tempo. Nenhuma dessas respostas elas são satisfatórias, né? Na minha concepção, a que mais me satisfaz textualmente é a seguinte interpretação. Tem a ver com o conceito da circuncisão. A mulher, ela não pode ser circuncidada. Perceba que o período da purificação do homem são 7 dias e no 7º ele é circuncidado. Isso é, o seu sangue é derramado quando ele é circuncidado. A mulher não passa por um processo de circuncisão. Então, ela é recebida no meio do povo de Deus quando cumprido esse período de 2 semanas. Isto é, seria como o processo da circuncisão da mulher na cultura do Antigo Testamento. Ela era recebida assim. Daí a razão porque ela passa 2 semanas, não apenas 1 semana, dentro desse período de purificação. A mulher precisa de 2 semanas, não porque ela é inferior ao homem, mas por causa que o processo da identificação na antiga aliança se dava pela circuncisão, não é? A mulher, pertencendo, ela era purificada, passando a mãe 2 semanas, ao invés de 1 semana, nesse processo. Especificamente. Paz da igreja, né? Tem um comentário específico do livro de Levítico que ele só aborda a perspectiva dos pais da igreja sobre Levítico. E é muito interessante que eu me afeiçoei muito do conceito que os pais da igreja tinham sobre esse ponto. Ele dizia o seguinte, que na realidade, essa distinção era muito mais para mostrar a diferença do papel do homem e da mulher, que desde o princípio era estabelecido na estrutura da criação e que permanece mesmo depois da queda. Não que, porque veja que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, diante do Senhor, no Evangelho, não existe homem e mulher. Todos ele, na perspectiva da redenção é assim. Veja que no verso 6, ele vai dizer, cumprindo os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, isto é, agora não há diferença, ela trará ao sacerdote um cordeiro. Então, o sacrifício é o mesmo para ambos, mas a diferença de ambos é estabelecida. Eles são tratados redentivamente da mesma forma, mas a diferença é estabelecida. A mulher e o homem. Isso aqui é fundamental para a igreja, irmãos. Como princípio para a igreja. Numa sociedade andrógena como a nossa, onde você anda nos shoppings e não sabe se é homem, se é mulher. Você não sabe se os homens cada vez mais vaidosos, os homens cada vez mais querendo parecer mais com mulher. Numa sociedade onde as meninas são masculinizadas e os homens cada vez mais efeminados. Esse texto nos ensina que a diferença é estabelecida pelo Senhor, mas a diferença não torna uma redenção distinta. Pelo mesmo sangue que purifica, o mesmo sangue que os contaminou, que contaminou a mulher no nascimento, é o sangue do Cordeiro que vai redimi-la do pecado. Tanto por homem quanto... Aí o princípio é o mesmo. Ora, se nós voltamos para o Éden, para falar desse processo da semente que vem da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, é lá no Éden também que o princípio da distinção se estabelece. Como nós já falamos aos irmãos, a revelação bíblica não serve para mostrar para o homem o quanto Deus sabe acerca das coisas, mas o quanto nós não sabemos acerca das coisas. E Ele está nos ensinando sobre elas. Quando Deus criou o homem e disse, não é bom que ele esteja só, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, como que ele tivesse descoberto posteriormente que ele
fez o homem, mas não era para ter feito sozinho? Essa é a impressão que você tem ao ler o texto, mas ali não está informando isso para nós. Deus sabe, Ele está ali nos ensinando o papel do homem e o papel da mulher. Paulo vai escrever primeira carta dele a Timóteo dizendo abertamente: eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Essa ordem da criação implica, em princípio, que Deus estruturou para a sociedade. A redenção não muda isso. O homem e a mulher estão exatamente na mesma distinção, mas eles são tratados redentivamente com sangue. Pelo mesmo sangue. Mas a distinção entre eles permanece. O Senhor vai especificamente ensinar aqui que o homem e a mulher têm papéis diferentes. Até mesmo nesse aspecto do nascimento, claro na estrutura da criação. Claro na estrutura da criação. Isso ajuda você, pai, na criação dos seus filhos. Você cria os seus filhos como homens. Isto é, para serem homens. E ser homem, biblicamente, não é ser o indivíduo que sai com uma menina num dia, sai com uma menina no outro dia. Não é isso ser homem à luz da Bíblia. Ser homem não é o violento, aquele que bate. Não é esse o homem. O homem é que protege a sua casa. E desde cedo você precisa ensinar os seus filhos. Quando o seu filho, o homem, bater numa menina na igreja, ensine isso ao seu filho. Você não pode bater em mulher. Você foi criado por Deus para proteger a mulher, não para bater nela. Vai aprender que num casamento ele tem que proteger sua esposa. Você vai ensinar isso ao seu filho. Você vai ensinar a sua filha nos seus estudos, aquilo que ela for fazer, entender para que ela foi criada. Para ser mãe. Veja que mesmo depois da queda, e tendo essa lei sido abolida, porque já não há mais essa distinção, nem esse conceito de purificação no Novo Testamento, porque essa lei cerimonial foi toda abolida. Mesmo assim o princípio permanece. Veja, primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia comigo. No capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante, ele diz assim. 2, 11 em diante. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, ela será preservada através da sua missão de mãe. Veja, ela vai ser preservada na sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, e santificação e bom senso. Perceba que a distinção aqui permanece. Ela vai continuar tendo um papel importante, que é ser mãe, gerar filhos. Se Deus quiser dar à sua esposa. É o Senhor que abre a madre, é o Senhor que fecha a madre. Mas a mulher foi chamada para ser mãe. E quando ela não pode ter filhos, ela pode adotar filhos. Lembrando que nós somos filhos adotados do Senhor. A mulher pode ser mãe. E ela vai ser preservada com esse papel. Não mudou essa estrutura, em hipótese alguma. O princípio permanece. Ela continua gerando filhos. Mesmo já tendo nascido o Redentor. Não era apenas por causa da vinda do Redentor, mas porque essa é a estrutura que Deus criou a mulher, ser mãe. Mas quando ela tiver os seus filhos, da impureza, não da impureza
do ato sexual que fez com que, no caso natural, ela tivesse um filho. Não da impureza de ter uma semente dentro de si. Não é isso a impureza. Mas de saber que o filho que vai nascer, ele nasce dentro da aliança do Senhor com ele, com você. Mas o seu filho é um pecador que precisa de redenção, que precisa de conhecer ao Senhor, de ser instruído na palavra, ser guiado pela palavra, ser trazido à igreja, ser ensinado do Evangelho, ser conduzido na verdade do Senhor. A mãe vai lembrar disso continuamente. Mas a narrativa do capítulo 12, ela então faz essa distinção do homem e da mulher, mas redime os dois da mesma forma. Em outras palavras, a salvação só é por meio de Cristo, tanto do homem quanto da mulher. Mas os papéis dos homens permanecem os mesmos, como o Senhor os estabeleceu. Foi assim que ele fez. Na sequência, no verso 7 do capítulo 12, 7 e 8, ele diz assim: o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará isso. Ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que dera à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, por favor. A semente prometida que iria esmagar a cabeça da serpente nasceu. Lucas capítulo 2. E veja o que Maria faz. Lucas 2, verso 22 a 24. Ela a apresenta no templo. Passados os dias da purificação, perceba que aqui é o período da antiga aliança. Maria teve Jesus Cristo e ela então ela foi contaminada pelo sangue. E ela passa o período da purificação. Isso é, claro, segundo a lei de Moisés. Isto é, segundo aquele texto que nós acabamos de ler em Levítico no capítulo 12. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. Ela era pobre. Ela não poderia trazer um cordeiro. Ela trouxe um par de rolas e um pombinho. E 2 pombinhos, melhor dizendo. E ofereceu como sacrifício ao Senhor. O que o último verso do capítulo 12 diz: se não tiver condições, faça isso. E foi exatamente o que ela fez. Ela sobe, nasceu da mulher, debaixo da lei, isto é, cumprindo o preceito da lei, nasceu aquele que veio nos purificar de todo pecado. Aqui está sendo dito, o nosso Redentor é homem verdadeiramente. Ele não é um tipo de humanidade distinta da nossa. Ele é homem verdadeiramente. O sangue fluiu dela. Ela não concebeu por José, mas pelo Espírito de Deus, a razão pela qual ele é Deus verdadeiramente. Mas o sangue fluiu dela. Ele é homem verdadeiramente. E como homem verdadeiro, ele é levado, apresentado ao Senhor, passados os dias da purificação. Passados os dias da purificação. E aqui, como toda a história da redenção em Cristo, na obra histórica de Cristo, é o encontro daquilo que foi prometido com aquele que é a realidade
É sempre. O cordeiro foi morto para purificar Maria. Mas na realidade está nascendo o cordeiro que vai morrer pelos pecados dela. Ele nasce misturado ao sangue, mas nunca cometeu pecado. Nunca foi necessário sacrifício pelo seu pecado. Mas ele nasce debaixo da lei, filho de uma mulher, como Paulo fala aos Gálatas, para purificar o pecado do homem, para lavar o pecado do homem. Jesus cumpre a lei, assim como ele é batizado no batismo de João. O Senhor vem a mim, eu deveria ir ao Senhor. É necessário que toda a justiça se cumpra. E essa expectativa, irmãos, veja que não tenha dúvida que todo aquele ato, não é, estabelecido no nascimento de uma mulher, melhor, a mulher gerando a luz a um filho, naquele momento da revelação bíblica, está ali posto a perspectiva da redenção. Logo em seguida, quando ela apresenta Jesus no templo ao Senhor, Simeão diz assim no verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, para a revelação dos gentios, aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu tenho aqui nas minhas mãos a promessa que se cumpriu: nascerá da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Os meus olhos viram o Salvador. Homem, mulher, criança, jovem, adolescente. É somente no sacrifício de Cristo que nós seremos purificados de todo o nosso pecado. E é somente em Cristo que nós poderemos viver aquilo que Deus ordenou para o homem, para a mulher, para o pai, para o filho, para o empregado e para o trabalhador. O que Deus estabeleceu para o homem desde a criação, somente em Cristo nós podemos viver. É por isso que Paulo diz, olha, olhando para a mulher, seja submissa em Cristo. Ame a sua mulher em Cristo. Obedeça aos seus pais como ao Senhor. Veja que a relação é redentiva. Veja, nós somos lavados pelo sangue do menino que nasceu. Mas ele estabelece pai, mãe, marido, mulher, filho, trabalhador, empregado, patrão. Todos estão debaixo desse princípio. Nós vamos viver essa verdade diferente que é importante na sociedade. Redimidos pelo Senhor. Lá o sangue do Cordeiro não apenas nos purificará, como nos fará viver essa distinção contínua para a glória de Deus na nossa caminhada.
Jesus redime aqueles que estão debaixo da maldição da lei. Não há nada que possa purificar o seu pecado. Hoje, a mulher não é imunda depois de ter filhos. Ela não precisa passar por um processo de purificação, como na antiga aliança, porque o princípio era apontando para lá, para a purificação em Cristo Jesus. Mas a natureza, ela estabelece um resguardo para a mulher. A própria criação, assim. Isso você vai respeitar esse resguardo. O princípio normal de uma mulher descansar depois de dar à luz a um filho. Isso permanece até hoje. Esse é o princípio geral. Mas você não faz isso como quem se submete à lei. Você faz isso porque é saudável. Porque para onde apontava essa realidade, se cumpriu em Cristo Jesus. Se fosse esse o princípio, daí a ideia do próprio conceito da menstruação, de gerar filhos. Você tem uma mudança natural na mulher, mas nada que impede de viver ou de servir ao Senhor, porque não é mais o seu sangue que te contamina, uma vez que o sangue do Cordeiro foi derramado por você. Nada mais pode te condenar. Agora você, filho, lembre-se disso, você nasceu nesse mundo com uma estrutura de pecado. Você nasceu com um coração inclinado para o pecado. Os seus pais têm instruído a você a servir ao Senhor, a amar ao Senhor. Vocês precisam aprender desde cedo a se apegar à lei de Deus e às coisas do Senhor de todo o seu coração. Para que vocês sirvam ao Senhor com diligência e sejam redimidos por Ele. Todos nós nascemos na impureza, mas se Cristo nos purificar verdadeiramente, nós seremos limpos de todo pecado. E nós podemos chegar na presença do Senhor para adoração. A confusão que as pessoas fazem querem dizer que o fato de Cristo ter morrido tanto pela mulher como pelo homem destrói toda a estrutura que ele estabeleceu das distinções do papel de um marido, do homem e da mulher. Não é assim. Pelo contrário, ele estabelece os princípios, mesmo dizendo, foi porque eu morri por todos aqueles que são meus. Homem, mulher, criança, adolescente, seja quem for, serão lavados pelo meu sangue. Então, marido, você aprenda a cumprir o seu papel de homem na sua casa. Amar sua esposa, os seus filhos, instruí-los, educá-los no Senhor. Mulheres, aprendam a ser esposas em Cristo Jesus, porque pelo sangue do Cordeiro, a serem boas donas de casa, a amar o seu marido, a servir a sua casa. No Senhor, aprendam a obedecer aos seus pais. Pais, aprendam a instruir seus filhos no Senhor. Mas eu preciso falar agora com você que não conhece o Senhor Jesus ainda. E que de alguma maneira se purifica, ou tem sua consciência aparentemente purificada. Nenhum banho que você tome nessa vida. Lavar as ladeiras de Olinda, lavar as ladeiras da Bahia, tomar banho de qualquer produto que você venha tomar. Você possa se imaginar se lavar com qualquer coisa que você imagine que você possa se lavar. Isso não tirará a impureza que está no teu coração.
porque isso é apenas externo. O que Deus vai te lavar e o que Ele tem para purificar em você, nenhum produto nesse mundo alcança, que é o teu coração e a tua consciência. Só o sangue de Cristo é que pode te tornar puro de todo pecado. Arrependa-se hoje e clame pelo sangue do Senhor. Toda a impureza do teu coração possa ser arrancada hoje pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus bendito, Deus de toda a glória, aplica a tua palavra no nosso coração nessa manhã. Exalta o teu nome, Senhor. Bendiz o teu nome. Edifica a tua igreja. Conforta o teu povo. Anima. Purifica-nos, ó Deus, de todo pecado. E salva aqueles que não te conhecem. Em última instância, ó Deus, glorifica o teu nome no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.